Bem, eu tinha planejado falar sobre um outro assunto, mas devido às circunstâncias atuais, eu achei melhor falar um pouquinho sobre a situação do mercado de trabalho nesse momento delicado que a gente está passando. Mas antes de falar de coisa séria, deixa eu te fazer uma pergunta. Posso te contar uma história? Então, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Espero que estejam todos em casa, que não estejam saindo, a não ser que não tenham outra alternativa para isso. A gente está num momento delicado, eu não quero entrar aqui em assunto de gravidade, de estatística, de política, só um pouquinho de saúde, mas o objetivo desse vídeo, na verdade, é tranquilizar vocês. Eu acho que deixar a gente nervoso e ansioso, isso os jornais já estão fazendo o tempo inteiro. Então, meu objetivo é justamente o contrário. E é por isso que eu quero começar o vídeo de hoje contando uma historinha. Essa história é bem antiga, não é da minha autoria, e pode ser até que algum de vocês já tenha escutado ela antes, mas mesmo assim eu peço para que você reflita de novo sobre a moral dessa história, que eu acho que se encaixa perfeitamente com as pessoas que trabalham e estão tendo seu trabalho afetado por causa da pandemia e com as pessoas que estão desempregadas e estão tendo dificuldade de conseguir emprego por causa da pandemia. Na verdade, eu incluiria até um terceiro grupo também, os autônomos que estão com dificuldade em conseguir garantir o sustento por causa da pandemia. Na minha opinião, essa história, a moral dessa história serve para esses três grupos, tá? Então, vamos lá. O nome da história é Tempo de Afiar o Machado. Vamos ver se você conhece. Conta-se que um jovem lenhador ficara impressionado com a eficácia e rapidez com que o velho e experiente lenhador, na região onde morava, cortava e empilhava as madeiras das árvores. O jovem o admirava e o seu desejo permanente era de um dia tornar-se tão bom, se não até melhor, do que aquele homem no ofício de cortar madeira. Certo dia, esse rapaz resolveu procurar o velho lenhador, no propósito de aprender com quem mais sabia. Enfim, ele poderia tornar-se o melhor lenhador que aquela cidade já tinha ouvido falar. Passado apenas alguns dias, o jovem resolvera que sabia de tudo e que aquele senhor não era tão bom assim quanto falava. Impetuoso, afrontou o velho, desafiando-o para uma disputa. Em um dia de trabalho, quem cortaria mais árvores? O experiente lenhador aceitou, sabendo que seria uma oportunidade de dar uma lição ao jovem arrogante. E lá se foram os dois decidirem quem seria o melhor. De um lado, o jovem, forte, robusto e incansável, mantinha-se firme cortando suas árvores sem parar. Do outro, o velho lenhador, desenvolvendo seu trabalho, silencioso, tranquilo, também firme e sem demonstrar nenhum cansaço. Num dado momento, o jovem olhou para trás a fim de ver como estava o velho lenhador e qual não foi a sua surpresa ao vê-lo sentado. O jovem sorriu e pensou, além de velho e cansado, está ficando tolo. Por acaso não sabe ele que estamos numa disputa? Assim, ele prosseguiu cortando lenha sem parar, sem descansar um minuto. Ao final do tempo estabelecido, encontraram-se os dois e os representantes da comissão julgadora foram efetuar a contagem da medição. Para a admiração de todos, foi constatado que o velho havia cortado quase 2 vezes mais árvores do que o jovem desafiante. Este, espantado e irritado, ao mesmo tempo, indagou-lhe qual o segredo para cortar tantas árvores, se uma ou 2 vezes que parara para olhar, o vira sentado. Ele, ao contrário, o velho, não havia parado ou descansado nenhuma vez. Ele sabiamente respondeu, todas as vezes em que você me via sentado, eu não estava simplesmente parado ou descansando. Eu estava molando meu machado. E o que significa isso? Qual é a moral da história? Eu gosto muito de morais da história, eu cresci com Disney, então para mim toda boa história ela tem que passar uma mensagem. E qual é a mensagem que essa história traz? É normal todas as pessoas, independente de idade, de situação financeira, é normal a gente ficar ansioso, a gente
querer logo conquistar aquilo que a gente almeja. Eu acho até que as pessoas mais jovens têm mais isso até do que as pessoas um pouco mais velhas, porque a experiência mostra que a gente tem que andar devagar, que não adianta a gente ter pressa. Mas é comum, isso é normal, eu não estou te julgando, ninguém pode te julgar por isso. Só que o que acontece? Às vezes a gente acha que já sabe o suficiente para chegar num determinado ponto. Só que depois a gente descobre que na verdade não sabia. E que se talvez tivesse ido um pouquinho mais devagar e estudado mais um pouco, pesquisado mais um pouco, treinado mais um pouco, teria conseguido chegar talvez mais rápido ou melhor do que onde chegou. Esse afiar o machado não significa só descansar o corpo, né? Por que eu acho que essa história tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje? Porque todos nós, de certa forma, estamos impedidos de ter a nossa vida normal, cada um num aspecto. Uns estão trabalhando demais, as pessoas que trabalham na área da saúde, que trabalham em farmácia, em supermercado, estão tendo que trabalhar 2, 3 vezes mais do que o normal, e outras pessoas estão trabalhando de menos, estão tendo que ficar dentro de casa e não sair sob nenhuma hipótese. Então, é importante, a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse momento, como afiar o machado, de você descansar o corpo. Para quem está em casa, de certa forma, e seja grato por isso, está sendo privilegiado porque está tendo condições. Eu sei que a cabeça você fica nervoso, você fica pensando nas contas que você tem para pagar, seu filho ou seus filhos não param de correr, de pular de um lado para o outro, seu marido ou sua esposa está ficando rabugenta. Eu sei de tudo isso. A minha realidade é igual a de todos vocês. Mas pelo menos você tem uma oportunidade de descansar um pouco mais do seu corpo. Então você de repente não precisa mais botar o despertador para tocar tão cedo, ou pode ter aquele cochilinho depois do almoço. Então aproveita esse momento, seu corpo precisa de descanso. O nosso corpo ele é uma máquina perfeita até. Mas como outra, quanto mais a gente usa, mais rápido se desgasta. E na realidade atual que a gente vive, a gente não cuida da saúde direito. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Então a gente trabalha tanto, a gente pensa tanto em trabalho, em dinheiro para pagar conta, e trabalho, e dinheiro para pagar conta, para passear, para comprar coisas. E normalmente a saúde vem em último lugar. Então agora a gente está no momento de valorizar a saúde que a gente tem e que a gente vai ter no futuro, né? Então a gente não pensa só na nossa saúde, a gente pensa na saúde dos nossos familiares, né? Principalmente agora nesse momento, na saúde dos idosos, das pessoas com deficiência, das pessoas que já têm alguma questão de saúde. Então é importante cuidar do corpo e da mente, descansar o corpo e a mente. Porque descansar a mente eu sei que é um pouco mais difícil e eu realmente não tenho nenhuma moral para falar sobre isso, mas procurem médicos se você precisar nesse quesito, tá? Porque tudo nessa vida tem solução. Então, a primeira lição do afiar o machado para mim é descansar o corpo e a mente junto. Além disso, vou falar primeiro para quem está trabalhando, porque se a gente pensar no modo geral, é um público menor do que quem está desempregado. Quem está trabalhando e nesse momento está, principalmente para quem está em casa, porque quem está trabalhando muito, infelizmente, não tem tempo para isso. O meu vídeo é mais direcionado para as pessoas que estão em casa e que não sabem mais o que fazer, entendeu? Então, você que está em casa e você já trabalha, você já tem um emprego garantido de carteira assinada. O que você pode fazer nesse período de quarentena? Quais são as opções para você afiar o seu machado? Descansar o corpo e a mente, como eu já falei. Segundo, procurar se qualificar. Eu não sei qual é a sua formação acadêmica, mas eu posso te garantir que dependendo da área onde você atue, se você ampliar a sua graduação, consequentemente você vai ter oportunidade de ampliar o seu salário. Então, pensa sobre isso. Se você ainda não pensou, pensa sobre isso. Ah, eu tenho ensino médio completo, mas e se eu fizer a faculdade? Vocês sabiam que o CEDERJ já está com inscrição aberta, já está com período de isenção aberto, o Enem vai abrir dia 1º de abril.
fora outras universidades, ou se você tiver condição de pagar, e não tem nada de errado nisso. E tem um monte por aí fazendo promoção, a Estácio estava dando 70% de desconto. Então, opção é o que não falta. Você já parou para pensar nisso? Ah, mas eu tenho estou satisfeita com a minha graduação, então não tenho condição agora ou cabeça para investir num curso de nível superior, porque exige mais da gente. Beleza, mas e os cursinhos profissionalizantes de qualificação? Independente do cargo que você ocupe, alguns conhecimentos são importantes. 2, na verdade, se eu for reduzir, eu vou falar 1. 1, na verdade, é primordial. Independente do que você trabalha, não importa o que você faça. Se você trabalha na limpeza ou se você é coordenador. É super, hiper, mega importante que você tenha conhecimento e o máximo possível de domínio em informática. Como que está o seu conhecimento de informática? Você já fez curso de informática alguma vez? Quanto tempo tem que você fez? Porque o Windows muda, acho que a cada 2 anos, uma coisa assim. Fora que a tecnologia toda hora está mudando uma coisa diferente. Então, dê atenção ao seu conhecimento de informática. Ah, mas eu uso Word e Excel todos os dias há 10, 20, 30 anos. Beleza, mas a gente usa só meia dúzia de coisas. Tem outras tantas que a gente não usa. E muitas vagas hoje pedem que você tenha um domínio no pacote Office nível intermediário ou avançado. Então, de repente, se você está querendo trocar de empresa, trocar de emprego, talvez essa seja a chance de você dar um upgrade no seu currículo e conseguir uma vaga melhor. E ainda mais, te dou dica, tá? Só um PS primeiro. Estou fazendo propaganda de graça, tá? Eu estou começando aqui no YouTube. Estou fazendo propaganda porque eu já usei, gostei, mas se quiser me procurar depois para me patrocinar, tamo aí. Para conhecimento de informática, o site Fundação Bradesco, cursos gratuitos, foi onde eu fiz, né, fiz minha reciclagem, na verdade, porque eu já tinha feito curso de informática há muitos anos atrás. E é muito bom, super interativo, você consegue entender muito bem e com o tempo, então, você faz rapidinho em casa. Se você não tem conhecimento suficiente para fazer um curso online, que esse é 100% online, existem outras opções presenciais. Agora, com certeza, não está tendo aula, mas você pode se programar para o futuro. Tem FATEC, se você for de São Gonçalo, como eu, município do Rio, tem o CIUG, tem um monte de lugar, porque agora de cabeça eu não estou conseguindo lembrar. Mas se você jogar lá no Google, curso gratuito e a sua localidade, eu tenho certeza que você encontra pelo menos uma meia dúzia aí de opções. Ou, melhor ainda, se você tiver como investir, aí tem uma infinidade de cursos pagos de acordo com o bolso de cada um que você pode procurar, tá? O importante é você ter esse conhecimento. No primeiro vídeo que eu gravei para esse canal, se você quiser dar uma olhada, eu falo sobre os fatores determinantes para o sucesso e que, resumindo ele, a atitude é mais importante que o conhecimento. E isso é fundamental. Só que a gente está num momento hoje em que não dá para ter muitas atitudes. Então, na verdade, você tem que direcionar a sua atitude para ampliar o seu conhecimento. Porque hoje é o que dá para você fazer. É melhor do que você ficar simplesmente parado, dormindo, vendo série, olhando para o teto e reclamando que a vida está chata e está monótona. Tem outras coisas que você pode fazer também, é claro. Eu só estou dando aqui opções que eu acredito que vão trazer retorno para quem está preocupado com o mercado de trabalho, porque a gente não sabe o que vai acontecer quando essa pandemia for resolvida. A gente não sabe como a economia vai estar. A gente sabe que muita gente já foi demitida. A gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas vão ser demitidas no futuro, porque as empresas estão tendo prejuízo. A gente sempre tem que ter essa mentalidade. A gente não tem que pensar só como funcionário. Imagina que você é dono de uma empresa, a situação que você estaria vivendo agora. Não se imagina milionário Bill Gates, não. Estou falando de empresa de pobre, né? Uma empresa menorzinha. Então, é uma situação nova, algo que nunca aconteceu no país. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, quanto tempo vai durar, se vai ser 1 mês, se vai ser 2, 3. Então, o quanto você puder se preparar para isso, melhor. Então, o primeiro conselho foi você descansar o seu corpo e a sua mente. Segundo, ampliar os seus conhecimentos. E dentro dele, o principal é a informática. Depois da informática, eu diria que o curso de línguas é bem requisitado.
Você consegue encontrar também online vários cursos de inglês e espanhol, que são os mais populares, porque são as duas línguas mais faladas, inglês primeiro. Você consegue encontrar cursos online gratuitos, tanto de inglês quanto de espanhol. Se você não se adapta com o modelo online, presencialmente você também encontra em alguns lugares, também tem na FITech, também tem no CIUG, se você jogar no Google você encontra. Se for pagar, tem mais opções ainda, toda hora aparece um cursinho novo. O importante é você ter esse conhecimento. Se você consegue estudar online, melhor ainda, você vai aproveitar esse período de quarentena e vai conseguir um monte de diploma, tá? Mas se você não se adapta, pelo menos vai treinando, vai pesquisando, vai se acostumando com o computador, tá bom? E existem outros cursos, depende muito da área onde você trabalha. Informática é importante para todo mundo. Línguas é importante para a maioria, tá? E no demais, eu diria para você investir em cursos relacionados à sua área de trabalho. Então, se você, como eu, você é de RH, procura cursos relacionados com RH. Se você é de contabilidade, procura cursos relacionados à contabilidade. Pode ser qualquer cursinho, pode ser curso profissionalizante, pode ser pós-graduação. O importante é você ter esse conhecimento, nem que seja vídeo no YouTube. Em vez de ficar vendo vídeo de bobeirinha, de joguinho, de piadinha, os meus vocês podem ver porque pelo menos meus vídeos eu espero, né? Eles trazem algum tipo de conhecimento. Mas procurem vídeos específicos das áreas onde vocês trabalham para vocês poderem ganhar conhecimento. O conhecimento teórico ele é tão importante quanto o prático, tá? Principalmente nesse momento de crise. Então, em relação à vaga, que seria o terceiro assunto, as vagas de emprego. Eu acompanho vários grupos no WhatsApp e eu posso garantir para vocês que continuam divulgando vagas de emprego na internet. Diminuiu? Claro, óbvio. Mais uma vez, pensem como donos de empresa. Vocês vão chamar pessoas que vocês nunca viram na vida de vocês para entrar na empresa de vocês para fazer entrevista e você não sabe se essas pessoas são portadoras dessa doença. E você vai estar colocando a sua saúde e a dos seus colaboradores em risco. Infelizmente, não vale a pena. Mas isso não significa que as empresas deixaram de contratar. O que eu imagino do cenário econômico é que vai existir um antes da pandemia e um após a pandemia. Antes da pandemia, as empresas, algumas tinham vaga para contratar e outras não. Depois da pandemia, não necessariamente vai estar a mesma coisa, vai continuar de onde parou. Vai depender muito do nível que essa empresa se encontra, de quanto de poupança, né, que os donos dessa empresa tinham, então não tem como garantir. O que eu garanto, porque eu acompanho diariamente, é que ainda estão sendo divulgadas vagas de emprego, então dá para procurar e se candidatar em vagas de emprego nesse período de quarentena. Usem os sites que eu indiquei para vocês no vídeo anterior para vocês pesquisarem, tá? Que tem, principalmente as empresas maiores que têm ferramentas de tecnologia, elas colocam os testes todos online, então você consegue fazer tudo em casa. Só fica a etapa presencial para o final e agora não tem como mesmo marcar a etapa presencial. Eu conheço pessoas que chegaram a fazer processo seletivo antes da pandemia, passaram, já estavam com a data de contratação marcada e essa data foi adiada por causa dessa situação. Então, hoje o mais importante é a saúde. Eu sei que não é fácil ouvir isso. Também não está sendo fácil para mim, não penso o contrário. Mas a saúde tem que vir em primeiro lugar. Mas também não precisa desistir. Calma, respira. Estou te falando que você consegue aproveitar esse tempo para procurar emprego. Vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue sim, tá? Então, se eu fosse resumir, né? Na verdade, lembrei uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Quem usa currículo Lattes, aproveita esse tempo para poder editar o seu currículo Lattes. Ele é muito usado para quem é da área acadêmica ou para quem trabalha com a área da pesquisa. Se não for o seu caso, ignora, não tem problema. LinkedIn, eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre o LinkedIn. Se você não tem, crie um. As empresas estão usando muito essa ferramenta, mas é uma rede social totalmente diferente das outras. Instagram é para postar foto, para dizer que você é bonito, que você vai a lugar bonito. Facebook é para postar meme. Twitter é para criar intriga.
LinkedIn não, LinkedIn é uma rede social séria, então tem que ter uma foto séria, tem que ter um perfil sério, tem que ser postagens sérias, mas muitas empresas estão procurando pessoas por lá. Então se você não tem, crie, e se você tem, edite. Dê uma olhada no seu currículo também. Quanto tempo tem que você não mexe no seu currículo? Às vezes você já fez algum cursinho e esqueceu de incluir ou não colocou a sua última experiência. Dá uma olhadinha se seu currículo está ok, sua carta de apresentação, se você tem, se não tem. Então, é importante você aproveitar esse momento para você ganhar conhecimento, ganhar conteúdo, para quando voltar, imagina o cenário, quando voltar, com certeza o seu chefe vai estar com a cabeça tão avoada quanto você. Agora, se você chegar e falar, olha só, nesse meio tempo, eu me capacitei para isso, isso e isso, já eu posso contribuir para a empresa para isso, isso e aquilo. Olha só, enquanto a maioria das pessoas vai estar caindo, você vai estar subindo. E eu acabei de reparar que eu não liguei o flash, disfarça. Agora vai assim até o final, já está quase acabando. Enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Mais uma vez, esse vídeo ele foi meio que improvisado, porque eu iria falar sobre currículo, tanto que o próximo vídeo eu vou falar sobre a edição de currículo, tá? Vocês já podem marcar aí. E o que eu mais desejo para vocês nesse momento é que vocês tenham sabedoria, que vocês tenham paciência. Eu sei que não é fácil, mas no final das contas vai dar tudo certo, que vocês se cuidem, fiquem dentro de casa e coloquem em prática essas dicas que eu dei para vocês. Tá bom? Que eu tenho certeza que vai ser de bastante ajuda. E se vocês tiverem outras, também coloque aqui. Na verdade, você pode fazer um monte de coisa. Aproveita para... Chama seu avô, sua avó para jogar dominó, joga baralho, dama, xadrez, brinca de twister, de banco imobiliário, vai cozinhar, vai bater papo com o pessoal da sua casa. Hoje em dia a gente quase não conversa por causa do celular. Então, a opção é o que não falta para você fazer nesse momento, mas principalmente se você está preocupado com o mercado de trabalho, essas dicas do vídeo são para você, tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus. Eu espero que no próximo vídeo as notícias estejam melhores, mas vamos ter fé. Tchau, tchau. Voltei porque eu esqueci de falar, eu sempre esqueço. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar se você gostou, se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, compartilhar com seus amigos e acompanhe os outros vídeos também que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora eu vou indo de verdade, tá bom? Beijo!